Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, mais um episódio de Draft 2023. Episódio de hoje falando de running backs junto com o Thiago. Thiago, classe de running backs, ouvi uma galera dizer que é a mais profunda de running backs em anos. É por aí? Que você achou do que você viu até agora? Eu acho que é no sentido de profundidade mesmo, assim, porque tem um volume muito grande de jogadores que eu acho que vão contribuir muito na liga. Mas dizer assim, o topo dos caras, assim, eu não acho que é tão forte assim. Por mais que você tenha um prospect que pro consenso assim, é tido como um dos melhores dos últimos anos e tal, eu acho que se você for pegar o topo, assim, sabe, não tem, tipo... Eu acho que tem um potencial first rounder no máximo, assim, se sair um segundo running back no fim do first, eu vou ficar muito surpreso. Então, eu acho que o topo não é tão forte quanto certas pessoas acham, mas a profundidade da classe é muito grande. Eu acho que tem um volume, assim, você tem caras... Você vai ter gente que vai ser starter na liga que vai sair no terceiro dia do draft, assim, a rodo. Vai ter muita gente que vai sair dessa classe que vai contribuir bastante. A gente vai escutar falar de muitos jogadores que vão ser draftados esse ano. Bom, então vamos lá para comentar um pouco de alguns desses prospects. Não vai dar para falar de todo mundo, porque tem muita gente, igual a gente comentou. Tudo indica que a profundidade da classe de running back é bem absurda esse ano. Mas é uma posição que cada ano que passa parece que ela perde mais e mais valor dentro do draft, né? Então, cada ano que passa, menos caras são escolhidos alto, mais caras são escolhidos para o final, e a liga tira a produção desses caras sendo escolhidos no terceiro, quarto, quinta rodada do draft, e isso vai minando cada vez mais a valorização da posição, mas nesse ano a gente tem ele, Bijan Robinson, de Texas, que tem gente por aí dizendo que ele é o melhor prospect de running back desde o Saquon Barkley, e algumas pessoas dizendo que ele é tão bom quanto o Saquon Barkley, Thiago. Aí, qual que é a sua visão do Bijan Robinson? Porque, assim, de fato, ele é muito, muito bom. Do nível do Saquon Barkley eu tenho as minhas dúvidas, mas ele é com certeza o melhor running back dessa classe. Ele é difícil você fugir disso, assim. Se tiver alguém que não tem ele como running back 1 dessa classe, eu acho que o cara tá pagando meio de poser, assim, aqueles hipster do draft, assim, né? O Bijan é o melhor running back, ele tem o maior teto, sem dúvida, dessa classe, porque eu acho que ele soma... O ponto forte de vários outros caras, ele é muito bom também, sabe? Ele faz... Tudo que o fulano faz isso, o Bijan Robinson faz também. O ciclano faz isso, o Bijan faz também. Então, eu acho que ele faz muitas coisas muito bem para não ser o melhor running back dessa classe. Eu acho que a grande avaliação é quanto bom ele realmente é, porque eu vejo muita gente dizendo que ele é o melhor jogador de qualquer posição desse draft inteiro, o jogador mais talentoso desse draft inteiro, por exemplo. Eu vejo gente dizendo que ele deveria sair no top 3, por exemplo. Eu acho isso um pouco exagerado, assim. Eu acho que... Eu não tenho dúvida que ele vai ser um bom jogador na NFL e ele vai contribuir bastante para um time. Mas, assim, eu não acho que ele é um game changer, assim, que vai mudar uma franquia, sabe? É um cara que vai chegar e vai mudar o ataque de um determinado time. E daí tem uma questão de running back que é bem complicada, que é o valor posicional de running back hoje em dia é uma posição que vale muito pouco, assim, né? Isso é uma coisa que vem acontecendo faz algumas décadas já, né? Se você pegar ali começo dos anos 90, até o começo dos anos 90, o running back era uma posição extremamente valiosa, mas recentemente na liga, a NFL como um todo, e você vê isso baseado nos salários que os caras recebem na hora de renovar, tirando o salário ridículo que o Cowboys deu pro Zeke Elliott, no geral os caras não estão ganhando muita grana, né? Se a liga decide... Se running back valesse realmente para a NFL, eles pagariam mais dinheiro do que eles têm pago. Então, por exemplo, se algum time pegar o Bijan Robinson no top 10 do draft, vai dar um contrato para ele de quase 30 milhões, aí, 25 milhões, 27 milhões, que é um contrato bem caro para um running back caro, assim, veterano. Então, eu não acho... E aí, para ele valer isso, ele teria que mudar um ataque, assim, que ele entrasse.
E eu não acho que ele é tudo isso, assim. Eu gostava mais do Saquon Barkley saindo do college do que eu gosto dele. Eu não acho ele melhor que o Saquon Barkley. Dito isso, ele talvez seja o melhor prospect desde o Saquon Barkley, talvez, em muitos anos. A classe do Saquon Barkley tinha o Bradley Chubb, que era um ótimo running back também, mas o Nick Chubb, desculpa. Mas, sei lá, eu acho que ele está sendo um pouquinho supervalorizado, assim. Eu acho que ele é muito bom porque ele é muito completo, mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro, assim. Eu vejo comparações dele com o Adrian Peterson, por exemplo. Eu vi 2 ou 3 comparações dele com o Adrian Peterson. Cara, ele não chega nem perto do top speed do Adrian Peterson. Em questão de velocidade, por exemplo, falta para ele. Só você vê os testes físicos dele comprovam isso. Se o Bijan Robinson fizesse tudo que ele faz no campo e ele tivesse um top speed foda, eu acho que ele seria geracional, pode dar um 3 overall para ele, porque ele vai mudar a franquia e tudo mais. Como eu acho que o grande... Se ele tem um problema no tape dele é a falta de velocidade, eu acho que o teto dele é relativamente baixo. Então, assim, eu tô cometendo a gafe de ser o idiota que tá sendo meio hater do Bijan Robinson, mas eu realmente acho que ele não vai transformar a franquia que ele entrar. Eu acho que ele vai ser um muito bom jogador. Eu acho que ele é bem completo, mas eu acho que ele não é tudo isso. Eu acho que, na verdade, ele tem certas coisas que as pessoas falam um pouco dele que eu acho incríveis. Por exemplo, eu acho o Bijan Robinson um receiver incrível, assim. Eu acho que ele, como recebedor, ele é muito bom. Um cara desse tamanho não deveria ser tão bom recebendo com a bola. Então, assim, se ele for para a franquia certa, que souber usar esse tipo de coisa dele, eu acho que ele vai dar muito bem. Mas, por exemplo, ele como runner mesmo na line of scrimmage, eu acho que muitas vezes falta paciência, falta visão para ele. Eu acho que se você vê highlights, fica impressionado, né? Eu te desafio a ir lá ver o tape mesmo e ver assim os jogos, a quantidade de vezes que ele corre e não tem espaço para ele correr e ele bate na linha de scrimmage e fica lá e não avança e tudo mais, que é uma coisa que running backs que tem visão não fazem esse tipo de coisa. O cara tem paciência, ele espera desenvolver, ele espera achar um buraco para ele explorar. E eu acho que o Bijan Robinson ele é quase meio... não tem nada aqui, então eu vou desistir dessa jogada porque na próxima eu vou explodir lá. E eu acho que ele precisa que a linha ofensiva crie espaço para ele de uma forma que eu gostaria que ele não precisasse. Eu acho que running backs elite, eles não precisam de espaço. Se não tem blocking, não faz diferença. O cara se vira, ele acha espaço para correr. E eu acho que o Bijan Robinson não é bem assim. Eu acho que ele depende de ter um pouco de espaço. Agora, sim, quando tem espaço para ele correr, aí é muito difícil segurar. Ele explode, ele tem uma aceleração, ele é muito explosivo. Ele não tem velocidade, ele não tem top speed, mas ele certamente tem uma aceleração incrível. E quando ele tem aquele burst inicial dele, ele começa a ir. 25 jardas no mínimo, assim. Eu só acho que ele vai ter muito mais corridas de 20 jardas do que ele vai ter aquelas corridas animais de 70 jardas para touchdown e tal. Acho que vão acontecer muito, muito menos com ele. Então, assim, é um jogador muito bom, mas eu acho que está sendo um pouquinho supervalorizado nesse processo aí. Esse é um bom ponto, né? Não significa que ele é ruim, né? Só significa que ele não é o melhor jogador do draft, na sua opinião, que ele não é esse cara que deveria ser top 5. Só isso, assim, continua sendo um baita prospect como running back, provavelmente o melhor de sim que a gente viu desde o Saquon Barkley. Uma escolha de primeira rodada, acho que não tem nenhuma chance dele não sair na primeira rodada do draft da NFL, nenhuma. Ele vai sair na primeira rodada. Só não é o cara que vai mudar o ataque igual o Saquon Barkley quase não conseguiu ser. Eu acho que depende muito de onde ele vai cair também. Porque se ele cair na franquia certa, ele vai ser um monstro. E se ele cair na franquia errada, a gente vai... Anota o que eu tô te dizendo, assim. Se ele cair na franquia errada, a gente vai começar a ouvir falar que é boost logo no primeiro ano. Porque eu acho que ele não tem essa capacidade sozinho de transformar um ataque. Eu acho que ele é uma ferramenta incrível para o ataque certo. Se esse maluco cair, tipo... Se ele sair no fim do primeiro round, numa franquia boa, com um ataque bom, se ele saísse pro Buffalo Bills,
para o Cincinnati Bengals, para o Kansas City Chiefs, um ataque até... Ou, se ele sair cedo no draft, que ele saia para o Eagles, apesar de eu achar que o Eagles não cometeria isso, se ele saísse no Eagles, por exemplo, ele viraria um monstro, um absurdo monstro, assim. Mas se ele cair no lugar errado, no ataque errado, que não tem a linha ofensiva, não tem um quarterback e tal, cara, eu acho que tem uma chance grande da gente estar falando, veja bem, não era bem assim e tudo mais. É assim que eu vejo o Bijan Robinson. Mas, por exemplo, 2 anos atrás, o Najee Harris foi escolhido na 24ª escolha pelo Pittsburgh Steelers. O Bijan Robinson me parece um prospect melhor que o Najee Harris. Não sei se você concorda. E até nessa parte assim de como recebedor, você tocou num ponto crucial. Assim. Um cara do frame dele não devia receber bola tão bem, correr rota tão bem como ele faz. Assim. E um ponto fora da curva que ele tem, porque geralmente running backs do protótipo que ele tem, que é o protótipo padrão, assim, né? Não padrão, mas o protótipo ideal de running back, não devia ter a performance que ele tem no jogo aéreo igual ele, assim. Isso é meio bizarro. Eu acho ele um prospect melhor que o Najee Harris, e o Najee Harris foi a 24ª escolha. Ele é melhor que o Najee Harris, com certeza. Mas assim, a NFL é copycat league, né? Eu falo isso muitas vezes, né? A NFL você copia o que tá dando certo, né? Eu acho que o Najee Harris, quando ele saiu, tinha uma narrativa que ele era o Derrick Henry, né? E aí a galera olhava o que o Tennessee Titans estava fazendo com o Derrick Henry e o Pittsburgh Steelers tentou emular isso, pegando um cara que tinha um frame parecido, né? O lance do Bijan Robinson como recebedor, cara, eu só peço a Deus que ele caia num time que saiba usar ele dessa forma, porque se ele cair num time que usar ele como pass catch, ele vai ser, cara, imparável, assim. Mas se ele der o azar de cair num time que não usa running backs para passing game, eu acho que vão tirar essa dimensão do jogo dele, que é eu acho que isso é muito pouco falado, o quanto ele pode ser um diferencial no jogo aéreo do time dele, cara. Agora vamos pro próximo cara, Thiago, que aí eu acho que também é meio que o consenso número 2, assim, de running back, que é o Jahmyr Gibbs, de Alabama. E aí ele é um cara muito curioso para mim, porque ele é muito diferente do Bijan Robinson, né? Até em protótipo físico, né? Ele é um cara já bem mais franzino, mais explosivo, também tem seu valor como recebedor, mas que parece mais rápido e testou mais rápido que o Bijan Robinson no Combine, então ele já é um cara já bem mais diferente, assim, é um running back titular. Jahmyr Gibbs talvez seja um cara que também saia na primeira rodada do draft, já é um pouco mais incerto, mas talvez aconteça, só que ele já é bem diferente do Bijan Robinson, né? Pois é, cara, você tocou no ponto preciso, assim, você foi assim, na lata, no ponto que eu acho que é o mais importante disso, porque o Bijan Robinson, eu tava assistindo ele, e a coisa que mais me frustra no Bijan Robinson é a falta de top speed dele, a falta de velocidade. Então, assim, ele tem aceleração, ele faz os cortes e tal, mas ele não tem velocidade, o que impede ele de ter um big play grandão. E aí eu assisti o Bijan Robinson, e aí na sequência eu fui assistir o Jahmyr Gibbs, e aí não demorou, assim, logo de cara eu falei, tá aí a velocidade que eu tava querendo, sabe? Quando eu tava assistindo o Bijan Robinson, eu tava querendo esse top speed que o Jahmyr Gibbs tem. Tipo, a velocidade mesmo, top speed. Quando o cara chega na velocidade máxima, ninguém pega mais. O Jahmyr Gibbs definitivamente tem, que pra mim é a maior falha do Bijan, o Jahmyr Gibbs talvez seja a melhor qualidade dele. Se ele tem uma coisa que é melhor do que isso no jogo dele, é ele como pass catcher. Eu acho que, de novo, esses dois caras pra mim são os dois melhores recebedores como running back, assim. Esses caras que podem jogar como running back do seu time. O Jahmyr Gibbs talvez seja até melhor recebedor do que o Bijan Robinson, mas se não for, ele é tão bom quanto, assim. Ele é um ótimo recebedor, e ele tem uma velocidade animal. Então, assim, o Jahmyr Gibbs, ele é muito explosivo, assim, de um jeito que eu tava esperando que o Bijan Robinson fosse, e quando eu comecei a ver o Jahmyr Gibbs, eu falei, puta, tá aí a explosão que tava faltando pra mim. O grande problema pra mim do Jahmyr Gibbs é o tamanho. Ele é pequeno, assim. Ele é muito menor do que eu gostaria para um cara que eu vá dar 20
carregadas para ir num jogo, sabe? Eu tenho muito medo do porte atlético dele. Eu escuto, por exemplo, muitas comparações do Jahmyr Gibbs. As pessoas citam muito o Alvin Kamara do Saints. Mas o Kamara, por exemplo, tem acho que 15 quilos a mais, uma coisa assim. Ele é... Ou 15 pounds, né? 15 libras, né? Eu realmente acho que... E o Kamara já não é aquele cara que... Ele não parece grande já, né? Então você pensa que o Kamara, que é um cara que já parece meio pequeno na NFL, o Jahmyr Gibbs é significativamente mais leve do que ele. Então, eu acho ele bastante explosivo, eu acho ele elétrico, eu acho que ele é um playmaker nato, eu acho que ele é um ótimo recebedor, mas eu acho que eu tenho medo de colocar ele como um running back 1, assim. Hoje em dia na NFL, você tem muitos comitês, né? Você tem 3 running backs, você tem um cara pesadão, você tem o cara leve, você tem o recebedor, você tem isso. Eu acho que ele vai ser muito, muito útil e ele vai ser um playmaker muito bom em algum time. Mas eu tenho um pouco de medo, assim. Eu não pegaria ele no fim do first, não. Porque eu não acho que ele é um playmaker tão explosivo assim a ponto de valer esse pick. Mas eu acho que ele vai ser um ótimo jogador pro time que pegar ele, assim. Eu acho que essa questão do tamanho, de fato, é uma coisa que vai bater nas principais deficiências do jogo dele. Esse tamanho dele já te deixa preocupado nele ser um cara que joga as 3 descidas de um ataque, né? Você já começa a questionar se você não vai estar usando ele demais e acabar quebrando o cara. E além disso, assim, para mim, a maior falha do jogo dele, e isso na NFL acaba com carreira, é o pass protection dele, é ele ajudando na proteção de passe. Primeiro porque, cara, isso já te limita seus snaps, porque se você não protege no passe, você não vai estar em campo numa jogada que precisa que o running back ajude a proteger o quarterback. Agora, tem uns vídeos dele, assim, se você for analisar uns jogos dele, a técnica que ele vai pro pass protection é um negócio bizarro, assim, porque tem muita jogada que ele simplesmente abaixa o ombro e tenta dar uma porrada no defensor que tá vindo, só que ele é sempre mais leve e mais fraco que o defensor que tá vindo. Então ele toma umas amassadas dos defensores que é bizarro. E a gente tá falando de college ainda. Na NFL, cara, se tu abaixar o ombro para as jamantas que vêm na sua direção, imagina você abaixar o ombro para receber um impacto de qualquer irmão Boza, do TJ Watt. Meu amigo, sua carreira acaba ali, meu filho. Você não pode fazer isso. Então falta uma técnica no pass protection que vai além. É além dele ser inútil dentro de campo, mas ele coloca o corpo dele num risco completamente desnecessário, assim. E é até preocupante. Espero que o time que ele caia consiga resolver isso com ele, porque se você tira essa questão de tamanho que ele tem, que prejudica muito o jogo, ele é fino do fino. É um ótimo running back, assim, e é daqueles running back, acho que a comparação com o Kamara é muito interessante, porque o Kamara, além de ser bom running back, é aquele running back que você olha e, cara, é da hora você ver ele jogar, é divertido demais. E o Jahmyr Gibbs, para mim, é mais divertido de assistir do que o Bijan Robinson. Então, esse ponto para mim é bem relevante aí, o tamanho dele e a longevidade que ele vai ter na liga vai ser muito, muito importante. E é interessante porque ele é um cara de Alabama, igual a gente, quem ouviu o episódio de quarterbacks ouviu a gente falar do Bryce Young. O Bryce Young só não jogou sozinho em Alabama essa temporada porque o Jahmyr Gibbs estava lá para ajudar, porque de resto faltava bastante apoio. Mas vamos para o próximo, Thiago. Acho que o próximo aqui da nossa lista é o Zach Charbonnet, de UCLA. Aí, um cara senior indo para o draft. No teste no Combine não é um cara muito rápido, mas já tem um frame ali mais ou menos padrão de running back, um negócio mais parecido com o Bijan Robinson, por exemplo. Como que é esse prospect indo para o draft? O Zach Charbonnet, ele é aquele protótipo de running back tradicional. Ele é muito, muito sólido, com um upside relativamente baixo, assim. Então, o Zach Charbonnet, se ele vai para um time que quer um cara que seja meio bell cow, que seja competente, digamos assim, sabe?
ele não tem uma aceleração que te impressiona tanto, ele não tem top speed que te impressiona tanto, mas ele é muito competente, assim, ele é aquele cara, ele é um running back profissional, né, assim, é aquela paciente, espera o hole, ataca o hole que tá lá, eu acho ele um jogador muito, muito, muito sólido, mas eu vou ficar surpreso se ele se desenvolver e se transformar num jogador elite, por exemplo. Eu vi certas comparações dele com o Arian Foster, por exemplo, que é um cara que... o Arian Foster, ele nem draftado ele foi no ano dele, e chegou na NFL e teve uma carreira extremamente prolífica. Mas eu vendo o tape do Zach Charbonnet, eu acho que nesse momento, saindo do college, ele não tem o mesmo tipo de aceleração lateral que o Arian Foster tinha. O Arian Foster, ele era paciente no pocket, mas assim... Ele fazia uns cortes que ele dava um corte assim com uma agilidade lateral absurda e aí ele explodia e conseguia umas corridas longas. Eu acho que o Zach Charbonnet ele tem que melhorar fisicamente na agilidade lateral dele para conseguir chegar nesse nível. Hoje em dia, vindo para a NFL, ele me lembra uns caras... Sabe aqueles caras meio pesadões, mas que são bem competentes? Então, assim, dificilmente ele consegue uma corrida de 50 jardas, mas ele vai conseguindo aquelas 5, 6 jardinhas toda hora, assim, no físico, na porrada, na inteligência. Então, um cara tipo... Sabe o Alexander Madison do Minnesota Vikings, por exemplo? Vai conquistando na marra, né? Assim, mas não é só na pancada, né? Assim, é na inteligência também, sabe? Espera desenvolver um buraco e aí ataca esse buraco e por causa disso você consegue lá 3 jardins. É um cara extremamente competente, né? O Zach Charbonnet me lembra esses caras, o Alexander Madison, o Damian Harris, que o Patriots draftou, que era de Alabama. É um cara que... ele não tem aquele suco, né? Ele não tem aquela explosão física, mas ele é muito competente, assim. Então, ele consegue contribuir no seu jogo corrida de uma forma que você vai movendo as correntes, né? Então, eu acho que é esse cara padrãozão, assim. Eu acho que ele é grande, ele não é muito explosivo, mas ele é muito competente e ele vai ajudar muito um time, assim. Ele vai ser bell cow. Esse é aquele cara que no fantasy ajuda algum time, né? Porque a produção, né? 90, 100 jardas todo jogo, não é muito mais que isso, mas na red zone sempre pinta um touchdown pro cara. Então acho que ele é mais esse estilo de jogador, assim. O Damian Harris já me ajudou bastante em fantasy, então acho que estamos de olho. Vamos pro próximo então, Thiago. Acho que um nome aí que a gente tem visto assim bastante alto também é o Tyjae Spears de Tulane, né? Então é um cara aí já um frame um pouco diferente, né? Um cara que velocidade, agilidade, aceleração é o que vai ter mais destaque, mas que pode também ter questões de tamanho ali como preocupação, né? Como que você vê esse prospect para esse draft? Eu adoro o Tyjae Spears. Eu acho ele para mim, ele talvez seja o cara mais explosivo assim dessa classe, assim. Ele é muito interessante. Eu acho ele muito completo, mas de um outro jeito, assim. Eu acho que ele... se você gosta de um cara que tem agilidade lateral, ele tem. Se você gosta de um cara que é explosivo, ele tem. Top speed, ele tem. Eu acho que ele tem todas as coisinhas que você gostaria que o seu running back tivesse. Ele é bom pass catch, ele é bom route runner. Eu acho que a coisa que a elite que ele faz é que ele muda de direção. Ele não precisa... Tem cara que precisa de 2 passos para mudar de direção. Então o cara tá correndo numa direção, ele tem que fazer um corte, o cara precisa de 2 passos para virar. Tem caras muito bons que precisam de 1 passo para virar. E tem cara que não precisa nem de passo nenhum, ele simplesmente muda de direção, como se nada tivesse acontecido e mantém a velocidade dele. Eu acho que o Tyjae Spears tem isso, assim, que é um trait que vários running backs elite têm, assim. O cara muda de direção sem ter que parar, sem perder velocidade nenhuma. Isso, dependendo do seu esquema, se você depende de um corte para cair no segundo nível e só ter grama na tua frente, mais nada, é um prato cheio, assim. Eu não sei se o ouvinte vai lembrar, mas não faz tanto tempo, assim. Mas
uma comparação que eu anotei, que eu acho que é a comparação perfeita para o Tyjae Spears, é o Jamal Charles. Quem lembra do Jamal Charles que jogava no Chiefs? Era um cara explosivo, ele não é um cara grande nem nada, ele não ganha nada na porrada, mas é um cara que explodir era muito difícil de parar. Eu acho que o Tyjae Spears é mais ou menos nessa pegada. Se ele cair no time certo, eu acho que ele é um dos caras mais explosivos, assim. Eu acho que o Tyjae Spears pode ser talvez o running back mais divertido dessa classe inteira, assim. Eu realmente gosto muito desse prospect. E aí a gente já tá falando até de um cara, Thiago, que tá sendo cotado pra final de terceira rodada, quarta rodada, talvez um cara de terceiro dia, né? E aí vem muito dessa visão de qual que é o valor do running back na NFL hoje, né? Cara, a gente tá falando de um dos melhores running backs da classe, um cara que anima e provavelmente talvez saia só no terceiro dia, né? Isso é muito doido, mas isso é muito valor para o time que selecionar, se conseguir selecionar tão tarde, né? Pois é, mas eu acho que ele é dia 2, tá? Eu acho que eu vou ficar surpreso se ele cair para fora do terceiro round. Eu acho que eu pegaria ele no segundo round facilmente num bom ataque, assim. Eu acho que você parear ele com um running back grandão, assim, meio jamanta para tomar as porradas, que nem bota ele no Kansas City Chiefs, por exemplo, para ser o cara mais explosivo desse backfield, não o cara que toma as porradas, mas o cara que é o cara explosivo, assim, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que depende muito de onde ele vai cair, mas se for um esquema que tem espaço para ele desenvolver o jogo dele, ou seja, se for um time que não tem... Não adianta colocar o Tyjae Spears num time que não tem um quarterback bom que bota medo na defesa. Mas se ele cai num time que o adversário morre de medo do ataque aéreo, bota ele contra um time que tem um quarterback muito bom, criando espaço para ele desenvolver o jogo dele, se deixar ele acelerar, meu amigo, eu acho que ele tem muito mais potencial de fazer touchdowns de 50 jardas, 60 jardas, do que o Bijan Robinson tem, por exemplo, nessa classe. Então, eu espero que ele caia no time certo, mas no time certo eu acho que ele pode ser muito, muito explosivo e muito valioso. E aí um próximo nome que eu queria colocar aqui é o Dwayne McBride, de UAB, que é um cara, Thiago, que vai dividir opinião pra caramba, né? Então, tem gente que tem ele alto, running back 5, running back 6 às vezes, tem gente que tem ele muito baixo, mas é um cara que teve uma produção no college, a produção dele é fantástica, né? A gente estava comentando, temporada 2022 com mais de 1.700 jardas, 19 touchdowns, um negócio absurdo, assim. Mas, e aí? É um prospect de fato dos melhores running backs da classe ou dos piores? Qual espectro ele tá para você? É bem interessante, assim, eu vi gente colocando ele no top 5 e eu vi gente colocando ele tipo running back 35 da classe, assim, não tem nenhum prospect que é mais polarizador, assim, digamos assim. A produção dele é inegável, assim. Você vai ver o tape, é muito interessante, porque ele eu não consigo explicar como ele consegue fazer o que ele faz, mas ele acaba achando um jeito de fazer. Eu acho que tem um lance meio... Tem jogador que é assim, o cara... Ele se vira, ele acha lá... Ele se vira de achar espaço. Ele faz assim, do nada ele acha um corte lá e aí... Era pra ele tomar o tackle e você vai ver, ele andou mais 30 jardas. Eu gosto muito do estilo dele, assim. Ele é meio paciente, assim, ele espera o momento certo... mas a linha ofensiva fez um trabalho incrível para ele nessa temporada, assim, sobretudo nesse último ano. A linha ofensiva abre uns espaços incríveis para ele e ele sabe usar, sabe? O nível de competição não necessariamente é tão bom o tempo todo, mas ele jogou contra alguns times bons, mas eu acho que se ele conseguir... Eu acho que ele tem... O Dwayne McBride é um cara que precisa cair num time que vai corrigir certas coisas de técnica dele. Eu acho que ele tem um mental, ele tem a cabeça, ele certa, mas eu acho que falta técnica para ele às vezes. Então, assim, eu acho que às vezes ele vê a jogada na cabeça dele que ele quer fazer e ele tenta executar e ele não consegue porque falta
equilíbrio, né? Em inglês o pessoal chama de contact balance. O cara que mesmo que vai mantendo o equilíbrio, mesmo quando os caras vão encostando nele e tal. Eu acho que ele tem questões de técnica que o técnico certo vai... Se conseguir corrigir, eu acho que ele tem potencial para ser um running back 1 de algum time, assim, sabe? Mas eu acho que se ele cair num time que falarem, derem a camisa e falarem, vai lá e se vira, eu acho que ele vai ter problema. Então, assim, eu realmente acho que ele pode ser um ótimo starter e eu acho que a gente pode nunca mais lembrar o nome dele daqui a 2 anos ou qualquer coisa no meio, sabe? Eu acho que é por isso que as opiniões são tão polarizadas em cima dele. Mas é papo dele, às vezes, ter o instinto correto dentro de campo, então ele tem a ideia correta, o instinto de jogador de futebol tá lá, só que a execução às vezes peca. É nesse sentido que você tá colocando ele como prospect. Porque eu acho que às vezes ele tenta fazer coisas que não existem no jogo dele, entre aspas, e ele acaba se perdendo, ele perde o equilíbrio. Às vezes ele tenta fazer um corte de um determinado jeito, ele escolhe o ângulo errado. Então, assim, ele enxerga na cabeça dele e a execução ele falha. Então, acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que o staff certo que tirar isso dele pode fazer ele ter a produção que ele teve, mas depende muito da linha ofensiva que ele vai cair também atrás. Se ele tiver pouco espaço, eu acho que ele vai ter um pouco de dificuldade, porque eu acho que ele pode melhorar a técnica de cortes, eu acho que ele pode os ângulos, eu acho que ele precisa melhorar o equilíbrio, mas ball protection também, eu acho que às vezes ele é meio otimista demais, assim, sabe? Meio destemido demais, assim. Então esse é um moleque que eu gostaria muito de ver desenvolvido no time certo. É isso aí, a gente tenta falar um pouco de meio que os principais prospects de running back, mas tem muita gente na lista, né? E aí tem cara aqui que ninguém nem sabe que existe, que vai acabar sendo draftado no final por algum time ou ser undrafted e vai ter uma carreira igual a gente falou do Arian Foster, por exemplo, que é uma carreira de muito sucesso na liga, né? Tem algum sleeper aí, algum cara que a gente não comentou, Thiago, que você gostaria de trazer e falar um pouco sobre o jogador? Tem um cara que eu gosto muito, mas muito mesmo, assim. Eu fico tentado a colocar ele muito alto na lista, que é o Israel Abanikanda de Pitt. Cara, esse moleque é muito explosivo, assim. Eu acho que ele tem potencial para ser running back 1 de algum time. Assim, ele tem uma vibe meio Jonathan Taylor do Colts, de certa forma, assim, sabe? Tipo, ele acha um buraquinho lá de nada e quando você vai ver 60 jardas corridas, assim, na jogada. Ele é muito explosivo. Ele tem um top speed que eu gostaria que o Bijan Robinson tivesse, assim. Eu acho ele extremamente veloz. Eu acho que ele tem cenários, assim, sabe? Eu acho que o teto dele seria ser um troço similar ao Jonathan Taylor, mas assim tem um cenário em que ele é um Damien Harris da vida só, sabe? Porque ele é grande, fisicamente ele é grande, tipo um Damien Harris da vida, mas eu acho que ele é muito explosivo de um jeito que um cara que nem o Damien Harris não é. Então, assim, o espectro dele é entre ser um cara que nunca consegue traduzir a explosão dele em campo, e daí ele é basicamente um bom running back que consegue ali as 4, 5, 6 jardinhas no máximo, mas, cara, no tape dele, assim, salta muito o quanto explosivo ele é. Então, se eventualmente isso pintar na NFL, assim, se ele conseguir traduzir essa explosão dele, eu acho que ele pode ser um baita jogador. TCU tem um running back bem interessante que chama Kendre Miller. Eu acho que ele é um baita atleta, assim. Eu acho que ele, se ele cair num time que permite que ele simplesmente acelere e vá, assim, sabe? Se ele cair em Miami ou São Francisco, um desses times, assim, que você só precisa achar um buraco, fazer um corte e aí você tem um espaço absurdo para correr. Eu acho que o Kendre Miller pode ser bem interessante. Acho que ele é um baita atleta. Eu tenho questões se ele vai realmente virar um football player, mas ele é um baita de um atleta. Tem um running back que eu gosto muito, chama Tion Evans, de Tennessee. Ele é mais baixinho, assim, mas ele é bem troncudo, assim. De certa forma, me lembra um pouco o Ray Rice.
Esse jogador, acho que ele é bem interessante também. Acho que se ele cair no time certo, que ele pode ser um... Se ele tiver um companheiro interessante assim do lado, ele pode ser um 1-2 punch muito interessante em algum lugar, meio que um running back 2, assim, talvez. Esses são os 3 nomes assim que não se falam muito em listas mais altas, que eu acho que tem potencial. Sobretudo o Israel Abanikanda, que eu acho que tem um cenário que ele acaba virando um 2 ou 3 melhores running backs dessa classe. Assim. O Israel Abanikanda, ele tem um negócio interessante, Thiago, que ele fez 20 anos de idade em outubro. É uma criança ainda, praticamente, vindo para a liga, né? Então ele tem um negócio muito... Ele é muito novo. Eu acho que com essa idade, cara, o corpo dele nem terminou de se desenvolver ainda. A gente não sabe qual que é a versão final do atleticismo do cara. E ele foi pouco usado pela universidade ainda, né? Então ele não é aquele cara que já vai chegar na liga todo quebrado, todo ferrado já, todo batido, né? Carro velho pra caramba. Ele é um cara que chega na liga novo, assim, então novo de idade e novo de uso, assim, ainda não viu muito snap pela frente. Sempre um negócio interessante, é um negócio meio Josh Jacobs, né? Josh Jacobs, quando veio para a liga de Alabama, ele nem era o running back 1 de Alabama e acabou sendo draftado alto, enfim, ainda tinha muito espaço, assim, tinha sido pouco usado ainda. Então é um caso interessante sobre o Abanikanda também. Aliás, o Josh Jacobs é uma bela comparação, assim, a vibe, assim, sabe, quando você está assistindo e você lembra do jogador, Josh Jacobs você lembra muito, assim, às vezes, o Abanikanda lembra muito ele, assim, também, então eu acho que ele pode navegar entre... O Josh Jacobs, de certa forma, para mim, ele é alguma coisa no meio entre o Jonathan Taylor e o Damien Harris, que eu falei, por exemplo. Assim, tem uma vibe... Então, o Abanikanda, ele tem um espectro muito grande de jogadores que ele pode virar, assim, mas eu acho que o upside dele é altíssimo, assim. O quanto ele é explosivo é impressionante, mesmo, assim. Pode ser um dos jogadores mais divertidos de assistir também, assim. É isso aí. Então, esse é o nosso episódio sobre running backs para o draft de 2023. Não dá para falar de todo mundo, porque tem muita gente na lista. É uma posição que talvez falta alguns caras lá no topo, apesar do Bijan Robinson e do Jahmyr Gibbs. Não tem tantos caras assim no topo, muito alto no draft, mas tem bastante profundidade nessa classe. E a gente fica por aqui comentando alguns dos principais nomes, né? Então a gente volta aí ainda teremos outros episódios para o draft de 2023, mas essa foi a nossa contribuição para a classe de running backs. E a gente se vê no próximo episódio. Segue a gente lá no Incompetente, @IncompetenteNFL, no Twitter e no Instagram. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.